Eu vou te provar porque a imprensa tá mentindo sobre o Neymar, falando que ele tá mal, só pra te convencer que ele não merecia ter ido pra Copa do Mundo. Primeiro, antes de tudo, eu vou começar falando sobre os números, tá? Só pra já botar logo na mesa o que significa isso. O Neymar, nos últimos 14 jogos que ele fez, ele participou diretamente de 10 gols, seja com gols ou assistências. Isso no Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro é ruim. Então calma aí que a gente vai melhorar isso aí. Por que então que o Luiz Henrique foi convocado? Porque se ele joga no Campeonato Russo, então ele também não era para estar nesse mesmo nível aí. E muita gente pede, inclusive, ele como titular. E vamos aos números dele no Campeonato Russo, jogando também como atacante. Ele simplesmente participou de 14 jogos e participou de 5 gols. Ou seja, os números dele são metade do Neymar, e a galera pede ele na seleção, jogando num campeonato bem mais fraco, inclusive pedindo ele às vezes como titular. Outro efeito de comparação que a mídia pedia muito para que estivesse na Copa, o Endrick, ele participou de menos gols nos últimos 14 jogos do que o Neymar. E ele é atacante também. Antes que vocês falem alguma coisa, ele também joga no campeonato francês, que pra mim, particularmente, é mais fraco do que o campeonato brasileiro. Só tem o PSG lá. Outra coisa que vale ressaltar também é que o Santos hoje faz pouquíssimos gols durante os jogos. E o Neymar, ele é quase que unanimidade ali naquelas participações em gols. Ele sempre tá ali participando, joga um gol ou outro. Se fosse um outro time, por exemplo, que comete muito mais gols, provavelmente os números do Neymar ainda seriam melhores. E vamos lá, para um outro ponto que eu acho que é absurdo. Se a gente pegar o passado do Neymar, ele além de ser o maior artilheiro da seleção, eu não tô querendo comparar ele com o Pelé, Ronaldinho Fenômeno, Gaúcho, enfim, não tô querendo comparar isso, eu só tô falando sobre o passado dele, que é um passado de glórias onde ele dominou. Ele, por exemplo, foi o protagonista durante anos nessa seleção. Mas ele não ganhou a Copa. Beleza, mas também a seleção desse ano é a melhor seleção nos últimos anos que o Neymar teve. Porque as últimas vezes que o Neymar jogou com a seleção, era uma seleção bem mais fraca. Hoje a gente tem os melhores jogadores do mundo também jogando na nossa seleção. Apesar de ter laterais que eu acho que são bem controversos. Mas enfim, é uma seleção bem mais forte. O problema, por exemplo, que me irrita nos jornalistas é que eles batem no Neymar não porque ele faz dentro de campo, é pelo que ele faz fora de campo. Eu ouvi aquela tal daquela mulher que falou mal do Rogério Ceni, a Mili Lacombe, por exemplo, reclamando, não tem como botar o Neymar porque ele deu uma porrada no Robinho Júnior. Gente, então se fosse assim, não era pra ter o Romário na época. O Romário já deu uma porrada no zagueiro, num jogo, entendeu? O Fenômeno também fez várias coisas. Enfim, a gente tem que botar jogadores que jogam bola. E não jogadores que têm opiniões políticas. O cara tá lá, meu irmão, pra ser campeão do mundo. Dane-se se ele vai votar no Bolsonaro, no Lula, em quem ele quiser. Ele só tem que jogar bola. Pra levar o título pra seleção, tem que ter pessoas boas de bola. E eu já te provei aí nos números que atualmente o Neymar é um dos melhores ainda, mesmo não estando na melhor fase da vida dele. Porque realmente o Neymar já foi muito mais craque do que ele é hoje. Mas mesmo assim, ele ainda tem ótimos números e merece sim ir pra seleção brasileira. Qual o maior problema disso? É que eles tentam pintar o Neymar tantas vezes como se ele não fosse nada, como se ele não estivesse jogando absolutamente nada, que às vezes acaba, de tanto você ouvir aquela mentira, às vezes você acaba acreditando que é uma verdade, e aí você não pega pra pesquisar. E é isso que realmente a imprensa quer que você faça, porque ela vai te alienando, porque ela vai colocando só notícias que ela quer e não coloca as verdadeiras notícias, por exemplo, dos números dele. Então assim, isso é bem absurdo isso. Pra mim, é uma manipulação tão desnecessária, igual aquele cara que fala, e vagabundo tá lá. A verdade é essa, e vagabundo tá lá, ouvindo uma imprensa que manipula você sem te colocar os números verdadeiros na mesa.